Olá, alunos e alunas. Hoje nós vamos aprender operadores de referência. Aprendemos recentemente operadores aritméticos, hoje vamos aprender operadores de referência. Lembrando que significa uma referência numa planilha eletrônica, significa o nome da célula. Célula A1 é uma referência A1, célula X15 é referência X15 e assim por diante. Então vamos aprender agora quais são os operadores que juntam duas ou mais células. O primeiro operador é o operador dos pontos. Qual o objetivo dele? É juntar, produzir uma única referência para todas as células de um determinado intervalo. Então, uma sequência, um conjunto de células sequenciais, inclusive as limites, as que estão no início e no final. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu quero somar as células B1 até B15 e colocar o resultado na célula E1. Eu poderia colocar B1 mais B2 até B15. Vamos agora aprender a primeira funçãozinha nossa, do nosso curso. Soma, abre parênteses, B1 até B15. Segura o botão do mouse e arrasta. B1, dois pontos, B2, B3, B4, até B15. Cheguei na B15, solto o botão do mouse e dou Enter. Então, podemos até repetir, Vou apagar aqui, Vou apagar, fazer de novo, Igual a soma, abre parênteses, B1 até B15. Fecho, solto o botão do mouse e dou Enter. Agora, eu quero somar duas células, B1 com B15. Poderia colocar B1 mais B15, ou então soma de B1, ponto e vírgula, nosso segundo operador, B15. Ou, outro exemplo, B6 mais B11 mais B15, colocar isso na célula E3. Ou soma de B6, B11 e B15. Meu professor, é mais fácil escrever B1 mais B15 do que escrever isso tudo aqui. É mais fácil B6 mais B11 mais B15 do que escrever tudo isso. É verdade, mas se utilizar a tecla Ctrl junto do mouse, vai ficar muito mais fácil. Vamos ver isso lá no Excel. Então eu quero aqui na célula E2 somar B1 com B15. Vou escrever igual a soma, abre parênteses, B1, aperto com a mão esquerda, eu aperto a tecla Ctrl, que é a primeira tecla à esquerda, mais à esquerda e embaixo. A primeira teclinha aqui embaixo do teclado. Aperto e não solto ela. Clico na B15. Tá vendo? Botou aqui o ponto e vírgula. Dou Enter. A outra era B6, B11 e B15. Então, igual a soma de que? B6, aperto a tecla Ctrl, não solto o botão da tecla, B11 e B15. Mas vamos ver agora uma outra alternativa, um outro exemplo, que é juntando os dois operadores. Eu quero somar B1 até B3, B10 e B13 até B15. Como é que a gente faz isso? Eu vou utilizar o soma, utilizar simultaneamente o mouse e o Ctrl. Então aqui na célula E4, vou escrever igual a soma, abre parênteses, B1 até B3, clico na B1 e arrasto. Clico na B1 e arrasto, aperto a tecla Ctrl, não solto a tecla Ctrl, B10, continuo apertando a tecla Ctrl, B13 e arrasta o botão do mouse até B15. Repare aqui, B1, dois pontos B3, ponto B10, ponto B13, dois pontos B15. 153. Agora eu vou mostrar para vocês alguns erros que a gente costuma fazer, então tem que tomar muito cuidado. Igual a soma, B1, dois pontos B3, aperto a tecla Ctrl, se eu não apertar a tecla Ctrl, ou aperta a tecla Ctrl, tem gente que aperta e solta. Não pode soltar.
Se soltar, na hora que eu for vou clicar agora na B10. Tá vendo? Aqui eu vou soltar, solto o botão do mouse para terminar aqui essa sequência, B1 até B3, e vou na B10. Aperto a tecla Ctrl e tenho que ficar segurando. Se eu soltar, na hora que eu apertar o B10, olha, ele substituiu aquele B1 dos pontos B3 para B10. Outro erro muito comum. Selecionei B1 até B3, aperto Ctrl, fico segurando, aperto na B10, solto o botão do mouse e vou clicar na B13, dois pontos, B15, né? Clicar e arrastar. Tem gente que clica e solta o botão do mouse. E clicar de novo, ele coloca o B13 duas vezes. Soltei o botão de mouse, cliquei de novo, ó. Ficou B13, 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 dois pontos, B15. Então não posso soltar o botão do mouse quando eu vou arrastar. E não posso soltar o Ctrl quando eu for colocar o ponto e vírgula. Então aqui eu teria que vir aqui, ó, e apagar. Tem dois, e dá Enter, 153. Clique agora nessa planilha do lado. Estão vendo? Ó, copiando, foi lá embaixo. Ó. Operador de referência, nós estávamos, agora a planilha copiando fórmulas. Temos aqui uma planilha de uma pequena loja que vende o sapólio, detergente, etc. Alguns produtos. Aqui está o valor de venda e aqui está a quantidade vendida. Então, quanto é que eu arrecadei, essa loja arrecadou, vendendo 2 sapólios a R$ 4,12 cada. Ah, 2 vezes 4,12, R$ 8,24. Resposta certa, mas não é isso que eu vou fazer. Por quê? Se alguém chegar e disser, moço, eu quero comprar um sapólio, você vai ter que vir aqui e trocar para 3. Mas se eu digitei o 8,24, aqui vai continuar 8,24 lá, mas não é. Então, como é que a gente faz? Igual a... Eu não vou... Lembra que eu comentei isso logo numa aula, bem no início. Se eu tenho valores em células, eu vou usar os nomes das células, que são as referências, e não o valor que está dentro dela. Então, o que é? É B2 vezes, que é o valor, vezes C2, que é a quantidade. Dou Enter. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa para as demais células. São poucas, são 6 ao todo, né? Ficaram faltando 5, eu poderia fazer B3 vezes C3, B4 vezes C4, igual a B5 vezes C5, assim por diante. Mas digamos que fossem 10 mil células, 10 mil produtos diferentes, um grande mercado, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar essa fórmula para os demais. Usando a alça de preenchimento, eu comentei que a alça de preenchimento é muito usada, ela também é usada aqui. Para quê? Para copiar o valor. O que ela vai fazer? Eu vou copiar e colar. Poderia copiar e colar clicando aqui, Ctrl C, clicando nas demais, Ctrl V. Ou então eu seleciono, clico no alça de preenchimento e arrasto. O que o Excel está pensando? Como é que ele raciocina, digamos assim? Na verdade, o Excel não raciocina nada, né? Ele é um algoritmo, é um programa que faz aquilo que foi programado. Então, teoricamente, o que ele está pensando? Ah, como é que o Lasmar fez? O Lasmar estava lançando D2, escreveu B2 vezes C2. Ele agora foi para a célula D3. Então, de D2 para D3, ele manteve a coluna D e aumentou uma linha. Então, como é que é a fórmula? Então, eu vou copiar a fórmula dessa mesma maneira. Então, a fórmula é B2 vezes C2. Ah, como B, a coluna B, ele manteve no D, né, no resultado, eu vou manter o B. Aumentou de 2 para 3, então vou aumentar de 2 para 3. O C manteve a coluna, né, de 2 para D3, ele manteve a coluna D, então o C vou manter também. Então, e vou aumentar uma linha. Então, B2 vezes C2, B3 vezes C3, B4 vezes C4, e assim por diante até a última, B7 vezes C7. E aqui embaixo a gente vai colocar a soma. Agora aqui na célula D8, nós vamos colocar quanto essa loja arrecadou nesse dia. Seria o quê? Igual a D2 mais D3 mais D, até D7, ou igual a soma, abro parênteses, clico no D2 e arrasto.
até a D7, dou Enter. Terceira alternativa é clicando aqui, ó, aqui na direita, estão vendo aqui, ó, tem um símbolo de somatório, o sigma. Sigma é uma letra grega que representa somatório. Eu vou clicar nela e tá vendo? Ele já colocou, ó, soma de D2, 2.D7, basta dar Enter. No Google Planilhas é igual. Então, o que eu vou colocar aqui na célula D2 igual a... Ó, o Google Planilhas, inclusive, já está tentando imaginar, ó, B2 vezes C2. É isso que eu quero, eu já dou Enter. Em algumas situações, ele já imagina que você quer repetir a fórmula para os demais. Se ele fizer isso, você aceita, né? Mas não foi o caso, eu vou clicar aqui e vou arrastar pela alça de preenchimento. A soma é igualzinho no Excel, igual a D2 mais D3 mais D4 até D7, ou igual a soma, aí o parênteses, clico e arrasto, fecho parênteses. Ou ainda o sigma, ó, tá vendo aqui na direita? O sigma está aqui. Só que tem uma pequena diferença que eu só tenho que... E no Excel ele já assume que é a soma. Aqui não, que tem que clicar em soma e ele não mostra o que você vai somar, né? Qual é o argumento. Então você clica aqui e arrasta até D7 e dá Enter. Vamos agora ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui é uma planilha de uma casa de câmbio. E todo dia o dono da casa de câmbio vem aqui, coloca o valor do dólar. E aqui teremos o quanto vale um dólar, 5, 10. Então alguém que vai viajar, chegar e quer comprar 50 dólares, já vai estar escrito aqui o valor de 50 dólares. Então como é que é a fórmula? Semelhante a que nós vimos no outro exercício, igual a A4, que é $1, vezes B16. Dou Enter, 5,15. Como é que são agora as demais? Mesma coisa, vou clicar aqui e vou arrastar. Ó. Igualzinho a gente fez nos outros, no outro exercício. Ops, deu tudo errado. Por quê? Mesmo raciocínio que ele vai ter. Eu estava aqui na coluna B, né, na B4, que era igual a 4 vezes B16. Quando eu vou para a próxima, o que ele faz? Ele vai manter a coluna A na fórmula, vai manter a coluna B na fórmula, só que vai aumentar o número da linha. Porque de 4 para 5, então vai ser já 4 vai ser a 5 e o B16 será B17. Só que o B17 é igual a 0, B18 é igual a 0, assim por diante. Significa o quê? Que o B16 não pode variar. O A4 vai variar, 5 a 6, mas o B16 tem que estar fixo na fórmula. Como é que a gente fixa uma referência dentro de uma fórmula? Colocando um cifrão antes do B e um cifrão antes do 16. Então, um cifrão antes do nome da coluna e um cifrão antes do número da linha. Ou de uma maneira mais fácil, vou selecionar, cliquei na B16 e aperto a tecla F4, lá em cima, naquele conjunto de teclas de função. Aperto F4, ó, ele colocou os dois cifrões para mim. Vou dar Enter e eu venho aqui e copio de novo. No Google Planilhas é igual. Igual a A4 vezes B16. Vou aqui, ó. Clico no B16, F4, dou Enter. Ó, ele já imaginou que eu quero fazer isso, manter o B16 fixo. Ele já sugeriu, ó, preenchimento automático. E vai clicar aqui, ó, no certo, ó, um tiquezinho de certo, e pronto, terminou. Então, hoje aprendemos, né, os operadores de referência e a aplicação prática deles. Então, tchau para todos.